E aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Sabido. Hoje teremos o Bendito é o Fruto, e eu já te explico por quê, mas hoje nós vamos fazer mais um desses bate-papos, onde você vai poder ouvir com seus próprios ouvidos, ver com seus próprios olhos, de que se tiver alguém para te ensinar, você consegue aprender. Hoje eu falei que é o Bendito é o Fruto porque é o Sidney, é o Bendito é o Fruto entre as mulheres que já passaram aqui essa semana. E o Sidney, ele tem algo muito interessante. Ele tinha alguém próximo a ele que poderia estar ajudando ele, mas entendam uma coisa, pessoal, às vezes não é por maldade. Às vezes a pessoa ela não tem paciência para ensinar. Ela não tem aquele jeito, sabe, de parar, perder um tempo e te ensinar direitinho. Às vezes ela vai falar, toca aqui, aqui, aqui e pronto, tá feito. Só que dessa maneira você nunca vai aprender. Nunca. Vai por mim. E o Sidney é a prova viva disso, porque quando ele tentou aprender de outras maneiras, ele não conseguiu. Mas um belo dia, ele participou de algo muito parecido com o que vai acontecer na próxima segunda-feira, o Projeto Inclusão Digital. E ele se tornou meu aluno e ele conseguiu. Hoje, ele pode fazer as coisas no próprio celular, sem medo e sem depender dos outros, como você mesmo vai ouvir da boca dele. E perceba, nem sempre foi assim. Então, se você está aqui hoje e quer aprender para nunca mais depender dos outros, quer perder o medo do seu próprio celular, na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever no Projeto Inclusão Digital, que já começa na próxima segunda-feira. Toca no link da descrição, se inscreva e bora pro bate-papo. Meu nome é Sidney, eu moro em Votorantim, próximo de Sorocaba, né? Aproximadamente 80 quilômetros de distância de São Paulo. Tenho 62 anos, moro sozinho já fazem um ano. Legal. É bem comum mesmo alguns alunos, eu não sei se isso acaba motivando, o fato de morar sozinho. Fala assim, pô, eu moro sozinho, vou pedir ajuda para quem? Tem a Nelly, por exemplo, que ela comentou comigo que quando o filho dela casou, saiu de casa, ela, pô, minha nora me ajudava, mas agora não tem ninguém para me ajudar, agora eu tenho que dar um jeito. Então, eu estou vendo também uma proximidade entre alguns alunos nesse sentido, de resolveram, né, aprender, viram a necessidade, por quê? Estão sozinhos e não querem passar aperto, não querem passar, né, dificuldade nessa questão do celular, e aí é uma coisa legal, né, de saber que mesmo sozinho a gente consegue buscar, né? Agora que a gente tem a internet, a gente consegue dar um jeitinho, né? E Porque na realidade, minha família inteira mora em São Paulo. E eu aham, moro aqui sozinho, entendeu? Então, quer dizer, se torna tudo mais difícil, né? Meus irmãos, por exemplo, não estão muito chegados a dar muita informação. A minha irmã ainda tem um pouco mais de paciência, mas como ela manja bem, ela também faz o que você sempre falou. Ela passa, tal, 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 e acabou, entendeu? Aí quando você pergunta de novo, ela, nossa, mas de novo você está perguntando a mesma coisa? Então você acaba deixando de fazer. Então, quando é, tinha algumas dúvidas, eu perguntava para o pessoal da empresa, entendeu? Só o pessoalzinho do escritório, tudo, ia lá, perguntava. Agora, como eu estou trabalhando 90% em casa e daqui para o cliente, eu quase não vou na loja. Então, quer dizer, eu tenho menos contato com as pessoas mais próximas, entendeu? Então, quer dizer, entendi. se eu não tenho alguém que me dê um suporte como vocês, eu praticamente estaria utilizando o celular somente para atender o telefone. Esse suporte em si é extremamente sempre essencial, entendeu? A gente muitas vezes fala desculpa, sabe por quê? A vida inteira, todo o tempo que tem o celular, a gente sempre pede para alguém, a gente tem aquela coisinha que você fala, né? Ah, mas eu já fiz, nossa, não sei o quê, nossa. Quer dizer, então a gente se sente incomoda as pessoas. Então, quando a gente questiona algumas vezes na sequência com vocês, a gente acha que a gente está incomodando vocês, entendeu? Então, por isso que a gente acaba pedindo desculpa, tal, né? Achando que está incomodando. Mas, para mim, é excepcional, cara. Sinceramente, até esse curso sabido, nossa, eu já vi esse curso sabido acho que umas 4, 5 vezes. Uma vez É, eu estava com meu irmão aqui também, ele falou, pô, tem uma dificuldade em alguma coisa. Eu falei, vou mostrar aqui para você. Nós legal. ficamos ouvindo aqui, acho que 1 hora, 1 hora e meia, a gente ouvindo, ele, puta, tá interessante. Eu falei, não, mas você tem que praticar. Não, não, vamos fazer na sequência. Eu fiz ele na sequência, 2 vezes na sequência, não sei nem se ele fez, porque ele é meio mão de vaca com as coisas, sabe? Ele acha ele meio.
achando que entendido, acho que por ler uma vez só está tudo certo. Até eu perguntei para ele, ele falou, não, ainda não fiz ainda, mas eu vou fazer. Pode ter certeza, mas na dúvida eu pergunto para você, mano. E, sabe? Então, quer dizer, ele é mais acomodadão, sabe? Mas eu acho Sei. extremamente interessante. Até eu ensinei não, eu dei uma dica por uma amiga minha que estava querendo fazer agenda, essas coisas. Eu falei, ela faz podologia no meu pé, e ela tem negócio de doce, ela faz doce, faz um monte de coisa, né? Ah, eu tô com dificuldade de agendar disso, agenda aquilo. Eu falei, viu, mas tem agenda do celular, assim, assim. Eu fiz com ela o agendamento e eu uso a agenda diariamente, entendeu? Quer dizer, então, é um negócio que, para nós, é extremamente satisfatório esse tipo de coisa, entendeu? Então, não tenho... Olha, eu posso garantir para você, Vinícius, que é o melhor investimento que eu fiz em últimos tempos da minha vida. Fico Foi muito feliz de participar saber de... disso. Olha, foi o maior investimento que eu fiz em últimos tempos, para mim, pessoalmente. Entendeu? Isso eu E posso assim, declarar para você há quanto tempo que for. às vezes não é nem má vontade das pessoas, não, mas é porque não é intuitivo e assim não era para mim também antes. A gente fala assim, olha, é assim que você vai fazer. Você vai apertar aqui, vai fazer isso, pá, pá, pá. Beleza, já te expliquei. Na minha cabeça, antigamente, também era assim, ó, eu já falei uma vez, ele vai entender como é que funciona. Mas, cara, depois que eu parei e falei assim, não, agora eu vou ensinar, eu comecei a entender, eu falei, não, não é assim. A gente não aprende de primeira. Para andar de carro, dirigir. Dirigir é muito simples. Você pisa na embreagem, passa primeiro, solta o pé da embreagem e começa a acelerar. Pronto, tá dirigindo. Só de ouvir isso você aprendeu a dirigir? Não aprende, não é assim que funciona. Você vai ficar com dúvida, você vai deixar o carro morrer, você vai pedir um instrutor, alguém para te ensinar numa autoescola para facilitar esse processo. Então, assim, nada é tão simples igual a gente gostaria, igual a gente imagina que é. E É isso é porque, para tudo, não é só o celular. na realidade, você citou uma coisa interessante. O dirigir. Por que todo mundo aprende a dirigir? Não é porque ouviu falar, porque praticou, né? Então, você Exatamente. vai, faz aula prática, o professor está do lado, você faz alguma coisa errada, o professor está do lado, então você pratica. E é exatamente a dificuldade que a gente tem em relação ao celular. Você tem o celular, mas você não consegue praticar porque você não tem ninguém que para te orientar. Você tendo um suporte Exatamente. como vocês direcionam a gente. E a gente começa a criar o hábito é, ao mesmo tempo, vontade de você fuçar, aprender a mexer melhor nele, entendeu? Quer dizer, porque a gente sempre mexia e dava problema. Então, quer dizer, você acaba deixando ele fazer, né? Então, se você tem alguém que te orienta adequadamente, com paciência, com tranquilidade, sabe? Putz, você vai longe. E assim, cara, realmente é o que você está falando, é o suporte, porque dúvida vai surgir. Dúvida faz parte do processo de aprendizado. Tudo que a gente começa a fazer, a gente foi ali, ouviu, prestou atenção, beleza, vou colocar em prática. É normal surgir dúvida. Na época eu estudava, o professor ia lá, ensinava, beleza, parece que eu aprendi, vou colocar em prática, opa, surgiu uma dúvida. É normal, então faz parte do processo de aprendizado. E o problema disso é que muita gente, quando começa a mexer no celular e sente dúvida, começa a pensar, isso não é para mim. Lá a hora eu vi, agora eu já não esqueço, agora eu já não lembro mais, minha cabeça não é boa, então eu não consigo aprender. E na verdade não é isso. É porque faz parte mesmo do processo de aprendizado ter dúvida. A gente fala que é tipo assim, quando você vai para o campo de batalha mesmo, é que você vai ali sentir. Por isso que não adianta apenas assistir aula, você tem que colocar em prática, porque colocando em prática você consegue assimilar melhor e é aí que vem as dúvidas. Opa, eu não lembro se o Vinícius falou desses 3 pontinhos aqui. Deixa eu ir lá e reassistir o vídeo. Aí reassiste o vídeo, aí, opa, lembrei. No meu celular tá um pouquinho diferente, estou com receio de tocar o dedo e dar algum probleminha. A gente sabe que na prática não é qualquer coisa que pode dar problema. Mas enfim, estou com um certo receio, tenho suporte. E aí, por isso, o suporte é fundamental nesse processo de aprendizado, para dar confiança para vocês. E uma coisa que eu estava observando, Sidney, os alunos mais antigos, eles utilizam cada vez menos o nosso suporte. Por quê? Porque eles já perderam aquele medo de usar o celular. Eles já entenderam que, não é só eu tocar o dedo aqui que meu celular vai apagar, que eu vou perder minhas fotos, que ele vai parar de funcionar. Não, existe uma série de processos que eu precisaria tocar o dedo até dar alguma coisa errada. Então, assim, quanto mais familiaridade os alunos vão tendo, mais tempo de curso, mais tempo assistindo às aulas, eu vejo que nem o suporte mais eles estão utilizando.
o suporte hoje está mais com a Tati, né? Então eu não sei. Hoje eu vi uma dúvida sua, mas eu nem sei se você está perguntando com frequência ainda ou se já diminuiu. Mas eu lembro quando você entrou, que era direto comigo aí no suporte, que você tinha as dúvidas anotadas, e aí eu via que você ia colocando em prática, ia fazendo, e depois dava aquela diminuída. Por quê? Porque você vai vendo que nem tudo, né, pode ter esse impacto tão grande, danificar alguma coisa. Na realidade, o que eu fiz? Eu tenho uma agenda, na realidade são duas agendas já, sua especificamente, depois eu até te mostro. Desde o começo, por exemplo, eu estou fazendo passo a passo, algumas eu fiz o passo a passo junto com você fazendo a live e eu anotando, alguma coisa que eu passava batido, depois eu voltava e escrevia. Aí eu comecei a fazer um pouco misturado, que você mesmo falou que não precisava fazer a live semanal na sequência. Então, surgia alguma coisa, eu fazia intercalado. Praticamente, eu já usei quase uma agenda inteira preenchida. Então, algumas coisas, por exemplo, que eu tenho dúvida que eu estou mexendo, porque eu não mexo muita coisa, muita mexendo muito tempo no celular. Eu mexo algumas vezes, por exemplo, eu cheguei agora, estou falando com você. Mas depois, daqui a pouco, está na televisão, eu abaixo o terminal de televisão, começo a fuçar, vejo no aplicativo seu, a Raposinha, vou lá, o que eu vou ver hoje? Ou se eu não quero, não tenho tempo de ver, eu não quero ver a live inteira, por exemplo, eu não sabia. Muitas vezes eu já vi tudo, aí eu começo na sequência, e já, não, achei interessante, deixa eu ver, isso aqui que eu estou em dúvida do negócio. Vou lá, abro e vejo. Aí paro e anoto. Então, o que eu estou fazendo? Algumas vezes eu não peço socorro para vocês. Eu vou no que eu escrevi, abro e vou na sequência, eu vou fazendo e vou treinando. Então, por isso que muitas vezes eu até nem procuro muito vocês ultimamente, porque eu tento fazer junto do que eu escrevi ali para ver se a sequência está certa, entendeu? E ao mesmo tempo, se eu entendi, se eu fiz a coisa certinha, então eu estou praticando dessa forma também, entendeu? Então, praticamente, eu tenho duas agendas aí reservadas para vocês. Eu não coloquei, eu não escrevi, por exemplo, o tira dúvida. Eu não escrevi nenhuma. Eu vou na tira dúvida, como é tudo misturado, né? Eu não fiz. Mas, na maioria das vezes, eu estou escrevendo tudo, depois aí eu passo a limpo, eu ouço junto com você e vou fazendo. O que der para anotar, eu anoto. Como a gente fez agora do Gov Brasil, algumas coisas eu anotei, algumas coisas eu só coloco o índice. E Sidney, como é que você me conheceu? Você lembra É? como é que foi? Como que você me conheceu? Como que você chegou nas aulas? Você lembra como é que foi? Olha, na realidade, eu não sei como. Eu sei que apareceu você, eu não sei quem que mandou para mim. Na realidade, eu tinha bastante vontade de mexer. Sabe quando você tem tem vontade de fazer um negócio, mas você não sabe qual é o caminho? Aí eu pensei, puta, eu vou começar a procurar alguma coisa. Aí quando eu vi o esquema seu, eu achei extremamente interessante para mim, mas eu não sabia se eu ia conseguir assimilar isso. Essa era a minha dúvida, porque eu já tentei fazer alguns cursos do Excel e por várias vezes eu tentei, mas um fala alto, outro fala muito baixo, outro fala muito corrido, e sabe, eu não consigo assimilar. Até agora eu não consegui acertar com ninguém. Tanto é que eu comprei um curso do Excel. Fiz uma semana, tentei uma semana para assistir uma aula, mas eu não conseguia assimilar de tão rápido que a pessoa fala. Tá sabendo? Quando você vai chegar no A, o cara já está no F, sabe? Então, a condução do passo a passo deles é muito rápida e a sua é extremamente, para mim, perfeita dentro da minha necessidade, entendeu? Então, logo que eu comecei a participar das suas aulas, eu achei extremamente interessante do que eu precisava, entendeu? Aham. E assim, Sidney, eu falo devagar, eu ensino da maneira que eu ensino, porque o meu foco aqui não é ensinar um adolescente, não é ensinar um jovem, uma criança. É o público de idosos, né? O nome do canal é 40 Mais Digital, porque é esse público. Na verdade, a maioria das pessoas que tem interesse em aprender, elas estão entre 55 para cima, tá? O canal é 40, né? Eu chamo de 40 porque no início eu imaginava que essas pessoas também teriam interesse em aprender. Mas
Infelizmente, quando a pessoa tem na faixa dos 40 anos, ela não está muito interessada, não, ela acha que é bobeira. Então, infelizmente, algumas pessoas ao redor acham isso, que é besteira, que é bobeira aprender. E é igual você falou assim, a minha vontade era aprender a mexer no meu celular. Mas o problema é que tem muita gente que só tem vontade mesmo, e não tenta, não quer botar em prática. Já no seu caso foi diferente. Você tinha vontade, mas você queria fazer. E aí, quando você viu a oportunidade, você falou, opa, vou fazer. Então, isso daí é o que diferencia, de fato, as pessoas que aprendem e as pessoas que não aprendem. Então, por isso, quando eu venho aqui para ensinar, eu tenho na cabeça, olha, eu estou ensinando o Sidney, eu estou ensinando a Dona Iris, que é uma senhora que tem 89 anos, é o seu Aloísio, que é um outro aluno também, que também tem 89, já deve ter feito 90, na verdade, eles são os dois mais idosos, tá? Então, assim, são para essas pessoas que eu estou ensinando. Então, tudo eu faço voltado para isso. Então, eu não venho aqui e já pressupondo, não, eu vou falar, vou fazer rápido e eles vão se virar lá, vão aprender. Não, não é assim. E, infelizmente, tudo, né, a maioria das coisas não é pensado assim. Não é pensado nos idosos, igual o aplicativo. Por que eu mudei? O aplicativo da Hotmart, ele podia ser bom para mim, para pessoas jovens, mas para os idosos não era fácil. Quando você entra lá, eu te ofereci para fazer venda, te ofereci um monte de coisa que era confuso. E aí eu senti essa dificuldade dos alunos na hora de entrar na Hotmart. Então eu pensei, eu tenho que resolver isso. E aí a forma de resolver foi criando o nosso aplicativo próprio, o aplicativo da Raposinha. Então tudo aqui, que tudo dentro do curso é voltado para pessoas que querem realmente aprender, que não sabem nada. Tem gente que já sabe um pouquinho mais, tem gente que sabe menos, mas qualquer um, do mais iniciante, sem entrar aqui, vai conseguir fazer. Então, esse é meu objetivo. Então, por isso que você falou, né? Com outros cursos de Excel, para mim não deu certo. Eu tentei, paguei e não consegui. Porque a pessoa fala rápido. Mas fala rápido porque não foi voltado para idosos. Por isso que não deu certo. E aqui o meu foco são exatamente vocês. Eu dedico meu tempo a vocês. Porque para nós, fazer muito rápido as coisas é complicado, cara. E aí, assim, imagina, se você tivesse feito, ao invés do Excel, se você tivesse feito um curso de celular com essas pessoas, eu não sei se eles dão curso de outras coisas, mas provavelmente você falaria assim, poxa, eu não sou capaz de aprender, tentei e não consegui. Igual talvez você estaria pensando do Excel, mas hoje você sabe que não é que você não sabe, é porque eles ensinam de uma maneira totalmente diferente, eles não pensam em pessoas que são iniciantes. Porque hoje, a nossa geração, né, até minhas filhas, assim, elas já crescem com o celular na mão. Eu fui ter celular, se eu não me engano, eu tinha 15 anos, e o celular, ele não era igual os que a gente tem hoje, touchscreen, que você toca o dedo na tela. Não, ele tinha botão, ele era totalmente diferente. Então, hoje, né, os jovens, eles já crescem, né, com o celular na mão, praticamente. A gente tenta evitar, né, porque não faz tão bem, né, crianças, né, mexendo com o celular desde o início, mas, assim, é a geração deles, então eles têm mais familiaridade. E aí, quem é de uma geração um pouco mais para trás, precisa de um certo cuidado, precisa de uma atenção diferente, porque ninguém nasceu aprendendo. Imagina se você bota uma criança numa faculdade. Você chega na faculdade, sabe, a criança não consegue atender. Agora, quem já fez todas as aulas antes, né, ensino fundamental, médio, essas coisas, já vai ter uma certa familiaridade, então com isso consegue aprender. Quer dizer que a criança não tem capacidade? Não, é porque não ensinaram ela da maneira correta. Ela não fez aquela parte inicial para poder se preparar até chegar numa faculdade. Então tudo é isso. É como se estivesse pulando etapas. E aí não pode ser assim, a gente tem que vir desde o início mesmo. E outra, né? A gente também tem uma certa uma dificuldade, não só o que você acabou de falar, como também no meu caso, por exemplo, eu estudei, eu não fiz faculdade, eu fiz até o técnico, contabilidade só, mas eu fiz há 40 anos atrás, entendeu? Aí tive alguns É, cursos profissionalizantes e tal, mas alternados, cada 4, 5 anos, não tive uma sequência de evolução das coisas, você estando fazendo curso constantemente, você está adequado a isso. Não, a gente deu uma parada, né? Então, essa dificuldade você já tem automático, né? E ainda você, né, é restringido com algumas coisas, quer dizer, então se torna mais difícil ainda, né? infelizmente, às vezes a gente quer perguntar a um familiar se acha que é importante ou não, e aí ele fala assim, não, isso é bobeira, deixa que isso aí eu te ensino. Igual em uma das vezes que eu abri inscrição, veio uma moça, aí falou assim, eu vou pedir minha filha, ver se ela deixa eu me inscrever. Aí eu conversei com a Jéssica, falei assim, eu acho que ela não vai se inscrever. Aí ela foi, perguntou à filha, aí a filha, mãe, para de bobeira, isso é doideira, mãe, eu te ensino quando você precisar.
Aí ela foi e me mandou um áudio falando, minha filha não deixou eu me inscrever. Aí eu falei assim, olha, eu vou ser bem honesto com a senhora, né? Se a senhora precisa pedir permissão à sua filha e tal, eu não sei como é que é a relação, mas eu acho que a senhora não deve fazer nada escondido, claro. Mas se a sua filha, se a sua filha fosse capaz de te ensinar do jeito que a senhora precisa para aprender, a senhora não estaria buscando um curso. Então eu entendo que para ela seja bobeira, mas para a senhora não é. Porque senão a senhora não precisaria. A senhora não estaria procurando aulas. Então, infelizmente, às vezes, quando a gente vai pedir uma opinião de alguém próximo, e as pessoas não fazem por mal, é porque elas simplesmente não sentem a dor que você já sentiu e que ela, na época, estava sentindo. E aí, infelizmente, não deu certo para ela. A filha falou que era bobeira, ela acabou não entrando. E aí eu me pergunto se a filha está ensinando ela hoje, né? Não sei. Tomara que sim. Não, e outra coisa, né? Na realidade, essas pessoas, no caso da minha esposa, por exemplo, ela tinha 45 anos. Então, para ela, tudo que eu perguntava, posso configurar isso daqui? Ah, não, isso aí não precisa você configurar. Ah, isso aqui também não precisa para você. Para você tá bom só isso aqui. Então, ela mesma limitava porque eu não entendia nada e ela falava, não, isso aí não serve para nada. Quer dizer, todas as configurações que você me orientou, eu tenho no meu celular. Por exemplo, esses dias atrás eu tropecei aqui no tapete, falei, caramba, onde que tá meu óculos? Caiu meu óculos, sabe? E eu tava com o celular na mão. O que que eu fiz? Eu coloquei, ok, Google, ligar a lanterna. Na hora ligou a lanterna. Aí eu falei, nossa, Vinícius, maravilhoso, não sei o quê. Tá? É, Quer dizer, então, é um negócio tão simples, coisa que eu não tinha, eu não imaginava um negócio que poderia acontecer isso, entendeu? E isso daí eu uso constantemente hoje. Estou dizendo um dos exemplos, né? Então, você vê a mesma coisa do GPS, quando eu falei para você que você me orientou, eu estava na rua. Eu falei com ela milhares de vezes. Ela falou, não sei, depois eu vejo para você. Eu falei, mas depois que hora? Quando que você vai ver? Quer dizer, eu me separei, ela não viu, você que viu, entendeu? Eu estava em inglês. Quer dizer, ela falou que ia ver, passou acho que uns 2 anos, não viu. Eu, toda vez que eu usava, eu não entendo inglês, nada, quer dizer, não entendia nada, eu não sei, eu só olhava a setinha lá, o que falava eu não via, entendeu? eu Quer dizer, lembro, você comentou quando de você entrou, você que né? você me orientou. Você me orientou na estrada, cara. Eu perguntei para você, você me orientou na estrada. Eu parei na estrada, classifiquei lá o que você falou para mim, já comecei a utilizar. Quer dizer, então, quer dizer, esse tipo de suporte é maravilhoso, entendeu? Então, não precisa de ninguém para isso. Não, não precisa de vocês, claro, mas dizer, de ninguém ao meu lado para usar o celular, que a gente está direto com ele, entendeu? Quer dizer, isso não tem preço, entendeu? É realmente muito bom. E assim, Sidney, é por coisas assim que eu não tenho vontade de parar tão cedo. Acho que foi a Nelly que me perguntou, Vinícius, e eu só queria saber se você pretende parar em algum momento. Eu falei, Nelly, eu acho que eu vou parar sim quando eu tiver com uns 90 anos, para dar uma descansada, porque assim, isso é algo que eu faço com prazer, e eu fico muito feliz de ver que vocês colocam em prática, igual a Socorro também, que eu conversei com ela recentemente. Ela mora em Belém e aí eu mostrei para ela em uma live fazer compras pelo Mercado Livre, compra de supermercado mesmo. E ela faz bolo. Aí ela foi e encontrou um açúcar diferente que ela usa para fazer bolo. Ela encontrou pelo Mercado Livre, fizeram a entrega para ela. Ela conseguiu economizar o valor que ela pagava no açúcar. Ela conseguiu comprar barato e entregaram na casa dela lá em Belém do Pará. Então, assim, eu fico muito feliz de ver vocês colocando em prática, de ver a felicidade de vocês quando vocês conseguem colocar uma coisa. Não é realmente muito gratificante. Foi o que eu falei para a Nelly. Só lá quando eu estiver com uns 90 anos para eu poder parar de fazer isso aqui, senão eu não paro, não. E, Sidney, como é que era antes, cara? Como é que era a utilização do celular antes de você se tornar aluno da comunidade? Você já sabia fazer alguma coisa? Como é que era? Basicamente, eu não fazia nada, Vinícius. Pra você ter uma ideia, o máximo que eu fazia era tirar foto, porque uma das coisas que eu faço, eu cuido do departamento técnico de uma empresa de modulado, né? Armário modulado, a Delano. Eu tenho que ir na casa de cliente, e como fechou o depósito nosso aqui, a gente arrumou uma transportadora para guardar o produto nosso, então a gente retira da fábrica, leva para a transportadora e eu faço a programação de entrega. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer agora é fazer a conferência na casa do cliente. Além de acompanhar a montagem, toda a parte técnica, tudo, uma das coisas que eu tenho que fazer é isso. Senão eu tinha que contratar uma pessoa só para fazer isso, entendeu? Então, eu aumentei mais essa participação minha. Praticamente, eu só utilizava o celular para
a ligar e receber ligação. Aí eu comecei gradativamente, com muita dificuldade, a mexer no WhatsApp, que aí todo mundo começou todos os recados, toda a comunicação com o cliente era pelo WhatsApp. Também era o básico só, não tinha experiência de nada, não tinha convivência com nada. Então, basicamente, antes de eu entrar na comunidade, eu tinha um celular praticamente para fazer ligação. Era só isso. Hoje eu uso quase tudo. Por exemplo, eu faço pagamento, uso GPS, agenda. Ó, eu tenho até aqui, ó. Tenho todos o que eu tenho de aplicativo, por exemplo, que eu uso. O WhatsApp, o Face, o Instagram, agenda. Uso o Yahoo, o Outlook, Telegram, o Google Map, o Reminter, né? Que é lembreta, essas coisas, né? Eu Reminder. uso. Aham. Tenho, por exemplo, no meu celular, consegui fazer, depois que você me orientou, título de leitor, GPS digital, CNH, o CRT do documento do carro, carteira digital, do GovBR. Isso aí é da agenda que você falou que você tem? Mostra a agenda aí pra gente dar uma olhada nela. Peraí, deixa eu Porque pegar você... aqui, peraí. Ó, agenda essa aqui, tem os dados seus aqui, ó, a grossura da agenda. Não sei se dá para você ver a grossura. Dá Dá para pra ver a ver. grossura? Dá pra Ó, ver. até aqui, ó, tá cheio. Caramba. Tudo, todos eles, ó, não dá para ver, né? Mas tá Né, não dá tudo. dá pra ver que tá escrito, né? A gente só não consegue ver Então, ó, nitidamente o que que é. todos os títulos de cada um tá em vermelho a primeira, ó, live 1, live 2, live 3 e vai indo. Legal. Todas Legal as demais. coisas que estão aqui e tem mais uma guardada que está separada. Isso é meu E realmente, caderninho, é minha colinha. Ó. escrever facilita muito. O que eu faço? Faz... Para treinar, ó, papel, rascunho, eu vou fazer a live, por exemplo, acompanhando, ou ao vivo ou depois, vou anotando, de acordo com o que você me orienta, depois eu paro, a hora que eu for passar limpo, eu ligo de novo e vou acompanhando o que eu escrevi, ouvindo o que você fala. Na dúvida, eu pauso, olho de novo, escrevo de novo. E eu escrevo tudo a lapiseira para não ter que ficar borrando, entendeu? Aí se eu escrevi alguma coisa errada ou deixei de escrever, eu passo a limpo e vou fazendo. Então tá tudo passado a limpo, entendeu? Tanto é que Então isso dá pra... aqui que eu passei pro meu irmão falou, nossa, você dá um trabalho de fazer tudo isso? Eu falei, eu trabalho. E quando eu tenho dúvida, eu vou procurar no meu caderninho, na minha colinha. Aí tem a Então, agendinha também, ó, agendinha, que é um caderninho igualzinho desse, é caderninho das senhas, do jeito que você me muito passou. bom, muito bom. Então, tá aqui. As minhas colas, É 40 bom, viu? digital. Você é quem pode chamar do aluno raiz, aquele que coloca tudo em prática mesmo, do jeitinho que a gente vai mostrando, e não é à toa que você está desenvolvendo tanto dentro do nosso curso. Então, parabéns, né? E continuar assim, que está no caminho certinho. Olha, E sinceramente, eu estou muito satisfeito com. Ainda não estou 100% satisfeito porque eu não consegui dar sequência ainda, né, em todas as aulas, entendeu? Então, eu estou dando prioridade, por exemplo, mais naquelas coisas que eu uso com mais frequência, então eu procuro ir atrás exatamente disso, entendeu? Algumas coisas que eu não é, tenho muita frequência, eu deixei para a é, segunda e, etapa, entendeu? desculpa te interromper, mas isso é uma coisa que eu sempre comento, principalmente quando entra aluno novo, que eu falo assim, olha, você vai chegar, hoje tem mais de 70 lives, gravação de lives. Você não precisa assistir a 70. Você vai assistir o que faz sentido para você, o que você quer aprender e o que você vai de fato colocar em prática. Por quê? Você chega lá, tem 4 aulas ensinando a usar o Facebook, desde o básico, criando conta, tudo. Você quer usar o Facebook? Não, não quero usar o Facebook. Então você pula essas 4 aulas. Vai olhar o que você precisa. Meu celular está com a memória cheia, Vinícius. Opa, começa pela live, então, que eu ensino como liberar a memória do celular. Então, você não necessariamente precisa assistir tudo.
Você vai assistir o que faz sentido para você naquele momento. E é o que você falou. Ah, Vinícius, tem coisa que não faz tanto sentido agora, eu estou pulando. E é exatamente isso. É isso mesmo que é o legal de fazer. Você aprender o que você quer. Na época da escola, a gente aprende tudo, né? A gente é obrigado a aprender de tudo para passar de ano. Só que aqui não. Aqui o objetivo não é só que você se dê bem numa prova, né? Não tem prova aqui, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que você aprenda o que você quer. E aí, por isso, você pode escolher por qual aula começar. Não, e para mim, eu achei muito interessante, assim, genial o que você colocou no curso Sabido. Esse passo a passo é extremamente fundamental, principalmente para gente que não conhece o celular, porque o grande problema, o que que é? Você não conhece, você mexe no celular, aperta um botãozinho, aparece um monte de descrição, você não sabe o que significa aquilo. Então você acaba, ou você aperta, corre o risco de você ter problema, e você não sabe se vai ter ou não, e você dando essa orientação, você tira esse ponto de interrogação da gente. Tanto é que hoje eu mexo no celular, algumas coisas que aparecem, eu começo a ler, antes eu não lia. Falava, nossa, um monte de coisa, eu não sei o que significa isso aí, largo e parava. Não, eu rolo para cima, rolo para baixo, sabe? Olhando, eu volto, quer dizer, tem algumas coisas na sequência. O salvar, por exemplo, limpar todo o, os aplicativos, por exemplo, isso eu faço toda hora. O dia que você postou para gente essa live, eu tinha acho que cento e poucas aberturas. Não sei, eu sei que era 117, 118. Ah, É, deve ser aplicativo funcionando em segundo plano, é segundo isso? plano, isso. Eu falei, meu Ah, Deus do isso céu. daí é um negócio que deixa o celular extremamente lento e às vezes a pessoa não sabe. Não, e E aí estava isso ali, aí, rodando. Exato, estava é, ali. Eu falei, nossa, ou era 116 ou 118. Eu não sabia o que que era isso, entendeu? Agora não, eu faço isso toda hora não, mas pelo menos duas, três vezes por dia, eu mexo, tá, daqui a pouco, deixa eu ver, vou lá e limpo tudo. Quer dizer, já faço tudo de novo, entendeu? Quer dizer, e às ontem vezes a mesmo eu pessoa estava fazendo o negócio do antivírus. A primeira vez tinha dado dois problemas, aí você me orientou como eu devia sanar, e hoje eu tinha 560, alguma coisa assim, 564 coisa que eles. Arquivo, acho que é arquivo que fala, né? Acho que 564 arquivos estava tudo limpinho, bonitinho, não está tudo em ordem, entendeu? Quer dizer, então, eu procuro colocar em prática aquilo que eu estou E usando assim, todo dia, né? isso que você falou do segundo plano, o aplicativo em segundo plano, tem gente que fala assim, eu preciso trocar meu celular, que meu celular tá lento. Às vezes não. Às vezes é só fechar os aplicativos em segundo plano que você já vai liberar meio que assim, a atenção, a inteligência do seu celular. É como se o seu celular estivesse prestando atenção, no seu caso aí, em 117, 118 aplicativos ao mesmo tempo. Se você fecha aquilo dali, e se você só, agora eu vou usar só o YouTube, a atenção do seu celular ele vai funcionar só para o YouTube naquele momento, ou depois para o WhatsApp. Agora, quando tem um monte de coisa, é como se ele estivesse dando atenção para várias coisas ao mesmo tempo, e isso acaba deixando lento mesmo. Então, assim, por isso que o conhecimento é fundamental. Às vezes te poupa de comprar um celular novo, porque não é que o celular está lento, é simplesmente que você precisa fechar esses aplicativos em segundo plano. Então, assim, Sidney, pegando um gancho nisso, hoje eu acho que você pode dizer que você está mais confortável, mais confiante na hora de usar o celular, né? Porque no início a gente tem medo quando a gente não sabe, né? Igual você falou que tinha medo de apertar um botão, alguma coisa. Mas e hoje, como é que tá? Não, hoje eu estou tranquilo. Hoje eu procuro usar o celular com muita tranquilidade, não me apavoro em nada no sentido de quando eu mexo em alguma coisa, que abro alguma coisa desconhecida, que eu assim, eu vejo tal, tento identificar o que que é que eu preciso, entendeu? Mas eu não tenho aquele medo que eu tinha de mudar o celular ou deixar de usar o celular para isso, entendeu? Ah, maravilha. E Sidney, das coisas que você aprendeu, você consegue pensar alguma coisa assim? Ah, isso daqui para mim é muito bom hoje, né? Hoje eu não vivo sem mais. Consegue lembrar alguma coisa assim? Como assim? Alguma coisa que você aprendeu a fazer no celular depois que você se tornou aluno da comunidade, que hoje você fala assim, nossa, eu não fazia isso antes, mas agora eu só faço isso. Algumas pessoas falam pagar contas, outras pessoas falam fazer compras online. Você consegue pensar alguma coisa que hoje para você é fundamental?
Praticamente todo pagamento, por exemplo, eu faço via celular, agenda eu uso direto, GPS eu uso direto, esse do Gboard lá, Gboard, né? Não sei como que fala, que pronuncia, Gboard. falar, mencionar. O próprio GPS mesmo, eu tinha que digitar, eu tinha dificuldade de digitar, muitas vezes eu estava na rua, tinha que mudar alguma coisa, hoje eu falo pelo fone, igual eu até perguntei para você no Waze No lá, se Waze, tinha né? possibilidade. Então, quer dizer, essas coisas são para nós fundamental, entendeu? Agenda, eu uso direto a agenda. Então, todo esse tipo de conhecimento eu uso com tranquilidade, com facilidade, coisa que eu não fazia de jeito nenhum. Então, hoje E eu foi, uso, na medida que eu posso, uso o celular para tudo. Eu não sei o que é lotérica, por exemplo. graças a Deus. Porque uma fila de lotérica. Para mim, eu fico muito satisfeito com o que está acontecendo, porque eu já tenho uma certa restrição por ter problema de audição. Eu já tenho dificuldade até em ouvir alguma coisa no computador ou no próprio celular, dependendo do retorno, da maneira que a pessoa gravou, muitas vezes a voz não sai nítida, eu tenho dificuldade. Uma das coisas do Excel, por exemplo, a pessoa falava alto ou falava muito baixo, sabe? Sabe aquelas coisas que você fala, olha, isso aqui é... Isso eu acabava não entendendo nada e eu não tinha, e não tem suporte. Por exemplo, se você fala alguma coisa, vamos supor que você falou alguma coisa mais baixo. Eu tenho como pausar, voltar. Então, a maneira que vocês fazem a coisa direciona e facilita a vida da gente, entendeu? Então, quer dizer, hoje posso garantir para você o seguinte, eu não sei se é a palavra certa, mas eu não sei passar a partir de hoje, por exemplo, sem ter a certeza que vocês estão junto comigo, entendeu? O suporte de vocês na minha vida. Verdade, E, sinceramente, estou falando isso de coração. e assim, Sidney, você, problema auditivo, você comentou, hoje mora sozinho, mais de 60 anos, só usava o celular para o básico. Podia estar dando uma desculpa, falar que isso não é para você, que você não consegue, que você já passou da idade, mas não, você fez diferente. Você falou: não, eu quero, eu acredito, eu vou buscar conhecimento, e aí você está aqui hoje, e hoje você tem uma visão totalmente diferente do seu celular. Mas tudo isso não é graças a mim, ao fato das aulas aqui, não. É graças a uma decisão que você tomou lá atrás, de você ter acreditado e falado: não, agora chega. Agora eu vou me dedicar, eu vou aprender e tá aqui o exemplo. Então, parabéns por isso Então, também, tá? É bom mas reconhecer isso. mas eu reforço o seguinte, Vinícius. Pode ser que seja determinação minha, eu ter vontade de aprender. Mas, se não tiver a maneira certa de você ensinar, de você conduzir, de você dar o suporte, a gente não consegue. Por mais vontade que a gente tenha, a gente não consegue. E a maneira que vocês fazem, para mim, é maravilhoso, entendeu? Em todos os aspectos, na agilidade do suporte, na agilidade de conduzir o passo a passo, a orientação, a maneira de você dar a aula, você entendeu? Então, quer dizer, tudo isso daí favorece a gente nesse sentido, dá força para a gente continuar. Porque, na realidade, não adianta só a gente ter a boa vontade. Se a gente não tem o suporte de vocês, não tem a paciência, o carinho que vocês tratam a gente, o que acontece? Chega uma hora, esfria, vai embora. Por quê? Se você não tem o suporte necessário, não tem o feedback necessário, você acaba deixando. E a gente tem constantemente isso, independente se eu falei com você hoje ou daqui 2 meses. Se eu falei com você ontem, muitas vezes eu já falei com a Tati de manhã, na hora do almoço, à tarde, e ela me deu suporte nos 3 vezes, entendeu? E vocês colocam aqueles videozinhos curto, quer dizer, vocês orientam a gente exatamente na onde a gente precisa, você entendeu? Então, se a gente não, vocês não tiverem essa maneira de vocês nos posicionarem, quer dizer,
Não adianta a gente só ter boa vontade, a gente tem boa vontade de se empenhar e você não tiver o retorno necessário, não adianta nada. E por isso que tem que ser tudo junto. A gente, É isso aí, realmente tem que ser em conjunto. Tem que ser tudo Realmente junto, tem que senão ser, não adianta. né? Mas assim, eu sozinho aqui também não adiantaria nada se não tivesse a sua força de vontade desse Não, lado. Então, por isso que com é muito bom certeza reconhecer. absoluta. Com certeza E é o que eu absoluta. comentei. Tem muita gente que, eu queria, é meu sonho, mas a pessoa não se movimenta para isso. E aí não adianta nada eu estar aqui falando se a pessoa tem um suposto sonho, mas que não corre atrás dele. E aí a gente sabe Entendi. que assim não dá certo. Mas, Sidney, acho que é isso. Tenho certeza que em algum momento dessa aula, alguém que estava assistindo percebeu que, poxa, o Sidney conseguiu. Eu quero ser determinado igual o Sidney, eu vou fazer igual a ele. Ele tem a idade mais ou menos igual a mim. Então, se o Sidney conseguiu, o Sidney é uma pessoa normal, igual eu, igual todos nós, né, somos. Então, se o Sidney conseguiu, por que eu não vou conseguir? Então, muito obrigado por isso, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço muito vocês, estou muito feliz desde o momento que eu comecei a participar da comunidade, sempre tive muita satisfação em tudo que vocês colocaram, da maneira que vocês conduzem as coisas, e realmente estou muito feliz em participar e repito novamente que foi o melhor investimento que eu fiz da minha vida nos últimos tempos. Pode ser que para as pessoas que seja um negócio banal, esse tipo de coisa, mas para mim foi muito bom e está sendo muito bom. Eu agradeço muito a dedicação sua, da Jéssica, da Tati. Vocês são realmente excepcionais. Muito obrigado. Eu que agradeço a confiança no nosso trabalho. Que história, meus amigos! Espero que você tenha entendido que, nesse momento, não saber usar o celular está sendo uma escolha sua. Porque assim como eu ajudei todos os meus alunos, assim como eu ajudei essa pessoa que você acabou de ouvir aqui agora, eu quero te ajudar também. Mas para isso, você tem que se inscrever e participar do projeto Inclusão Digital que já começa na próxima segunda-feira. O link para inscrição, olha, tá aqui na descrição desse vídeo. É gratuito, você faz da sua casa. Mas, depois de se inscrever, tem que vir participar e, é claro, é online. Então, quando eu falo vir participar, não é se locomover, é estar comprometido e presente na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, para que a sua realidade seja transformada, assim como essas histórias que você está vendo aqui ao longo da semana. Por isso eu disse que, nesse momento, não saber usar o celular é uma escolha sua, beleza? Toca no link que está na descrição e se inscreva para o projeto Inclusão Digital.